Jesus falando sobre o sinal da vinda do Filho do Homem, sinal da vinda dele, ele disse assim, Mateus 24:14, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aqui fala sobre um evangelho que será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. E nesta mensagem angélica, uma dessas mensagens, Apocalipse 14, verso 6, João diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. O evangelho eterno sendo pregado a todo mundo, para cumprir a profecia de Jesus em Mateus capítulo 24. Eu tive o privilégio de trabalhar 7 anos na região do Quênia, ali na África. E o Quênia é um país interessante porque eles têm 42 tribos diferentes, cada uma falando a sua própria língua, além da língua oficial, que é o Swahili, e o inglês, que é outra língua estrangeira que também é falada ali. Então, eu pude perceber o cumprimento profético ali, dessas pessoas recebendo a mensagem na sua própria língua. É impressionante ver aqueles nativos recebendo a palavra de Deus na sua própria língua, como eles ficavam felizes em segurar a Bíblia, escrito na sua língua. Distribuímos ali muitas Bíblias entre os Masai, né? Distribuímos em outras tribos também. Pessoas têm recebido a mensagem naquela região onde existem diversas tribos, né? Cada um recebendo a mensagem na sua própria língua, não somente na África, mas na Ásia, nos países árabes, né? E aqui no Brasil também, em diferentes lugares, desde o Amazonas, lá no norte, até o Rio Grande do Sul, na América do Sul também, né? E em Apocalipse 14, nós temos alguns textos chaves, mensagens chaves, mensagens do Senhor para esse povo que vive nos últimos dias. E o ponto central de tudo isso é a volta de Jesus, é o fim da linha do tempo, a volta de Jesus. E quando estudamos as profecias, percebemos que estamos vivendo no finalzinho da linha, nos últimos dias. Isso é motivo de alegria, não é? Vejam Marcos capítulo 14, verso 62, Jesus fez uma promessa. Ele disse assim, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Essa foi a sua promessa, quando ele ainda estava aqui na terra. E agora, em Apocalipse 14, verso 14, olha o que encontramos aqui. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Ou seja, o cumprimento profético está se aproximando. Aquilo que Jesus prometeu, ele vai cumprir dentro em breve, não é? E Jesus é esse filho de homem, ou filho do homem, como ele gostava de dizer. Na verdade, ele usou esse termo muitas vezes, era o termo preferido dele, né? Quantas vezes ele falou filho do homem, referindo-se a si próprio. Jesus usou o termo filho do homem 82 vezes para referir-se a si próprio. Era um dos títulos preferidos dele mesmo. Vejam, por exemplo, alguns desses textos. O primeiro deles está em Mateus capítulo 16, 27. Diz assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Jesus é esse Filho do Homem, que está vindo em glória e majestade, junto com seus anjos. Outro texto, Mateus 24, verso 27 e 30. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E aí o verso 30.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Aqui novamente nós temos a visão do Filho do Homem, descrito aqui em Mateus capítulo 24, né? Jesus prometendo, dando sinais e mostrando como seria a vinda dele como relâmpago, né? Todo olho vai ver, né? Vai aparecer o sinal no céu, as pessoas vão ver o Filho do Homem, não é? Ele vai vir com poder e muita glória, não vai ser algo secreto, escondido, não, não, não. As pessoas vão ver a volta de Jesus. Mateus 25, 31 a 32 diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Quando Jesus vier, nós vamos ter apenas dois grupos aqui. Aqueles que escolheram a Jesus, que escolheram o Cordeiro, que escolheram Miguel, e aqueles que escolheram o dragão, a serpente, diabo, Satanás. Essa vai ser uma grande divisão, não é? Infelizmente, algumas pessoas se vendem ao dragão e deixam de lado a Jesus. Mas ainda há tempo de mudança, né? Ellen White disse: naquele dia de punição e recompensa finais, tanto os santos como os pecadores reconhecerão naquele que foi crucificado o juiz de todos os vivos. Na verdade, para os salvos, vai ser um dia de grande alegria, uma alegria inigualável. Não dá para explicar, né? Eu não sei se você já sentiu assim muito feliz. Se você já sentiu, vai ser uma felicidade muito maior ainda. A Bíblia diz em Isaías 25, verso 9, uma exclamação que provavelmente os salvos usarão, onde diz assim: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Que maravilha! Nesse momento também vai acontecer uma coisa impressionante. Aqueles que morreram fiéis em Jesus Cristo, eles vão ressuscitar, as sepulturas vão se abrir e eles vão ressuscitar gloriosos. Meu pai que dormiu na mensagem do Senhor vai ressuscitar. Minha mãe que dormiu na mensagem do Senhor vai ressuscitar. Minha avó que dormiu na mensagem do Senhor vai ressuscitar. Daniel que dormiu e teve garantida a sua ressurreição vai ressuscitar. Quantos outros profetas que dormiram, crendo em Jesus? Paulo, né, que foi morto por amor a Cristo, vai ressuscitar. E nesse momento de ressurreição é um momento de vitória e aclamação. Eles vão dizer: vitória, vitória, vitória sobre a morte e sobre a sepultura, por meio de Jesus Cristo, que é aquele que dá a vida, né? Esse momento está muito próximo. Estamos terminando esse período de graça dado ao planeta Terra. E aqueles que têm estudado o livro de Daniel, têm estudado as profecias aqui neste canal, no canal Chegou a Hora, sabem do que estou falando, né? A Bíblia diz que quando Jesus foi para o céu, lá no livro de Atos a gente percebe isso, bem no comecinho. Jesus foi subindo, subindo, até que uma nuvem cobriu Jesus. E dois anjos apareceram ao lado ali dos apóstolos, ao lado ali daqueles discípulos, das pessoas que presenciaram a subida de Jesus. Eles disseram: não fiquem preocupados. Esse mesmo Jesus que foi levado ao céu vai voltar da mesma maneira que vocês viram. Entre nuvens, não é? Entre nuvens. E é por isso que agora em Apocalipse 14, verso 14, João diz que vê uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem branca, quem é que está? O Filho do Homem. Está Jesus, né? Esse Filho do Homem também aparece na profecia de Daniel capítulo 7, né? Na verdade, Daniel capítulo 7, ele viu a corte reunida, a corte celestial.
a corte do julgamento, onde estão sendo julgados aqueles que serão salvos, e o destino de cada um está sendo colocado ali diante deste tribunal, o tribunal divino. Diz assim, Daniel 7, 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo. As suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então vejam só, é iniciada essa sessão do tribunal. O julgamento é iniciado, né? Os registros celestiais da nossa vida são colocados ali naqueles livros e são abertos diante do universo. O julgamento tem início e todos serão julgados. Você vai ser julgado e eu vou ser julgado também. E esse julgamento se inicia depois desse período de 1260 dias ou anos que estudamos na semana passada, que aparece em Daniel capítulo 7 e aparece também em Apocalipse capítulo 12. Um período em que o povo de Deus é provado, e após esse período, então, inicia esse julgamento de acordo com Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Nós vemos então, aqui que estamos vivendo nesse período, o período do julgamento. Daniel continua dizendo em Daniel capítulo 7, verso 13 e 14, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Após esse julgamento, o Filho do Homem se dirige ao ancião de dias, o Pai. É o momento em que ele vai receber o reino, é o momento da sua vinda à terra para buscar os seus súditos, o remanescente fiel, né? E o juízo revela diante de todo o universo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram todo o possível para salvar a humanidade. Se alguém não foi salvo, é porque realmente escolheu ficar do lado do inimigo, ficar do lado do adversário, ficar do lado de Satanás. E deixou de escolher a Jesus Cristo, deixou de escolher o lado de Miguel, o lado do Filho do Homem, o lado de Jesus. Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, ela diz assim: Cristo foi feito nosso juiz. O Pai não é o juiz. Os anjos também não são. Aquele que se revestiu da humanidade e viveu neste mundo vida perfeita será quem nos julgará. Só Ele pode ser nosso juiz. Isso é um privilégio, porque Jesus, além de ser o nosso juiz, Ele também é o nosso advogado. E também é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Criador. Portanto, a gente pode confiar plenamente em Jesus Cristo. Podemos confiar nele com certeza. E no livro de Marcos, Jesus fala do reino de Deus da seguinte maneira. Ele usa uma parábola aqui, comparando o reino de Deus a uma semente. Marcos capítulo 4, 26 a 29, a Bíblia assim diz. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. E agora, aqui em Apocalipse capítulo 14, no verso 15, o anjo usa essa mesma analogia.
essa mesma maneira de pensar. Por isso que Jesus tem uma foice na mão. E esse anjo sai ali do santuário. Diz assim, Apocalipse 14, 15, vamos ler. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Chegou a hora da colheita. Chegou a hora da volta de Jesus. Ou seja, o anjo está dizendo, vá buscar os seus filhos lá na terra. Chegou a hora, Senhor. Tudo já aconteceu. Esse longo período de tempo, esse longo período de tempo de destruição, de engano, já passou, já terminou, né? E a semente que é plantada no coração de cada um, ela vai germinando, ela vai frutificando. Nós chamamos isso de santificação, sabe? É quando isso vai acontecendo durante a vida do cristão. Ele vai crescendo em graça, vai crescendo no conhecimento de Cristo, no conhecimento da palavra de Deus, vai crescendo em fé. Vai havendo um aperfeiçoamento na vida dele. Assim como o sol brilha sobre a planta, fazendo com que ela germine, nós também temos que manter o foco em Jesus, o sol da justiça, para que tenhamos esse crescimento, tenhamos a santificação. O interessante é que em Apocalipse nós temos ali duas colheitas. Uma é a colheita de grãos dourados, que representam os justos, e a colheita de uvas, que representa os injustos ou os perdidos. Isso aparece no livro de Apocalipse, no capítulo 14, nos versos 17 e 20. Vamos ler. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até o freio dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Temos aqui uma metáfora que mostra essa diferença entre os justos e os ímpios, e a descrição desses dois é impressionante. Me permitam compartilhar com vocês essa descrição terrível, por um lado, e maravilhosa por outro. Terrível para o lado daqueles que escolheram Satanás, o dragão, e maravilhosa para aqueles que escolheram Miguel, o Filho do Homem, Jesus. Vejam só, outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, diz Apocalipse 14, verso 18. Eis o anjo que controla o fogo do juízo final. A colheita está madura, o pecado atingiu seus limites, a rebelião cruzou a linha da misericórdia divina. Aqui está a mensagem profética urgente de Apocalipse 14. Todas as sementes amadureceram e estão prontas para a colheita. O grão está totalmente maduro e as uvas estão totalmente maduras. O povo de Deus revela a sua imagem de graça, compaixão, misericórdia e amor diante do universo. Os filhos do mal revelam ganância, luxúria, inveja e ódio. O caráter de Jesus é revelado em um grupo e o caráter de Satanás no outro grupo. Em contraste com a justiça de Cristo revelada em seu povo, será visto todo o resultado da rebelião contra Deus: perversidade, maldade, pecado e rebeldia serão plenamente exibidos diante dos seres humanos e dos anjos. O contraste entre o bem e o mal, o certo e o errado, a obediência e a desobediência será aparente a todo o universo. E a pergunta que a gente tem que fazer hoje a nós mesmos: de que lado estaremos? Do lado do trigo ou do lado das uvas?
Do lado dos cabritos ou do lado das ovelhas? Do lado de Jesus ou do lado de Satanás? Essa é uma pergunta muito séria, né? Nós estamos num momento de decisão e o Espírito Santo trabalha no coração de cada um. Talvez esteja trabalhando aí no seu coração. E qual a decisão que você está tomando? Porque não há muito tempo mais. Estamos vivendo nos últimos dias dessa linha do tempo, no finalzinho dos 6.000 anos de maldade e pecado que ocorre neste mundo, né? Essa é uma decisão que não vai ter mais volta. Uma vez que você decidiu, ela é final, irrevogável. Não vai haver uma segunda chance, como muitos acreditam. Não haverá, né? E nesse momento vai haver apenas duas classes de pessoas. Aqueles que escolheram a Deus, escolheram Jesus Cristo, ou aquelas que se venderam ao diabo, a Satanás. No livro Desejado das Nações fala do sacrifício de Jesus. Esse é o preço que ele pagou por você, o preço que ele pagou por mim.